Olá, sejam todos bem-vindos ao videocast Pauta Amazônica, um videocast onde a gente traz aqui convidados para conversar um pouco sobre sustentabilidade, sobre financiamento climático e diversos outros assuntos que rodeiam ali a importância da gente falar sobre meio ambiente. Afinal, estamos vivendo esse período de pré-COP30, que vai acontecer em novembro desse ano, e você que está nos assistindo não pode ficar de fora, por isso que a gente está trazendo informação e convidados de qualidade. Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou analista de política internacional do Jornal Liberal e hoje a gente vai falar sobre financiamento climático. E para isso a gente convidou hoje a professora Elizabeth Reimão, que é professora na Universidade Federal do Pará e do Programa de Pós-Graduação em Direito e de Inteligência Territorial do SESUPA. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Gustavo. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco, vamos adentrar para a gente entender melhor, para quem está nos assistindo, o que é o financiamento climático? Então, a gente sabe que a questão climática ela é um tema cada vez mais relevante e ela exige a adoção de uma série de medidas que precisam ser financiadas. Então, a ideia do financiamento climático é justamente a captação de recursos para que as medidas, tanto de adaptação quanto de mitigação, todas as medidas necessárias para o enfrentamento das mudanças climáticas, da emergência climática, possam ser adotadas. Porque sem recursos financeiros, como é que a gente viabiliza os projetos, né? É verdade. E como é que a senhora avalia o panorama atual, sabe, sobre a pauta de financiamento climático? Porque quando a gente fala em financiamento climático, e a gente fala em países em desenvolvimento, são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Como é que a senhora enxerga hoje esse debate de financiamento climático, de conseguir cada vez mais engajar os países para se discutir financiamento climático? Bom, vamos recuperar um pouquinho a questão dos acordos internacionais falando desse tema, né? Porque quando, no Acordo de Paris, por exemplo, ficou a obrigação dos países ricos, dos países do anexo 1, os países industrializados, de aportar recursos, né, de destinar recursos para o financiamento das ações de mudanças climáticas nos países em desenvolvimento, isso, de uma certa maneira, foi um avanço nas negociações internacionais, porque representa um compromisso. Por outro lado, ainda carecia de operacionalização, né? Como é que nós vamos, quanto de recurso vai ser direcionado, qual o volume de recursos, quais são os procedimentos para acessar esses recursos. Isso tudo ainda ficou na época do Acordo de Paris, que vai completar 15 anos agora, na nossa COP30 aqui na Amazônia, né, em Belém. Isso ficou para ser definido. E, ao longo de todo esse período, desde o Acordo de Paris, a gente vem tentando construir mecanismos de financiamento. Os países vêm tentando construir, tanto os fundos públicos quanto fundos privados, o compromisso de financiar as ações climáticas. Por quê? Por exemplo, para você fazer uma transição para uma economia verde, para você mudar a matriz energética de um país, para você adotar medidas para a redução dos gases de efeito estufa, você precisa de providências concretas. Existem projetos que precisam ser financiados e que os governos precisam se comprometer, principalmente os países que tiveram o seu modelo de crescimento, seu modelo de desenvolvimento pautados na emissão de CO2, né, ou de outros gases de efeito estufa. Esses países precisam permitir também o desenvolvimento dos outros países, só que a partir de uma nova matriz, a partir de uma nova lógica que tenha uma relação mais harmoniosa com a natureza. Então, isso ainda está sendo construído. A questão do financiamento ainda é uma coisa que se esperava ter sido definida na COP29, em Baku, mas que a gente espera que possa ter elementos mais concretos e uma operacionalização maior agora na COP30. Exatamente. Vou puxar esse gancho da COP30, porque, assim, embora não seja nenhum profundo estudioso sobre essa questão de financiamento climático, quando eu vejo esses eventos acontecendo, assim, eu percebo que quando você puxa esses assuntos, esses eventos voltados para o clima, que existe uma certa preguiça de países, de potências, de países desenvolvidos, de
de tratar do assunto, de sair do status quo, e principalmente quando se trata de financiamento. Aloca-se muito menos recurso do que deveria para um assunto de extrema importância e urgência como esse. Será que nesse momento de COP30, que vai ser uma coisa simbólica, se for de você discutir isso aqui na Amazônia, pode ser uma virada de mesa, uma oportunidade de conseguir, de fato, trazer esse assunto, botar esse assunto na mesa com a seriedade e com o investimento que eles precisam? A gente tem avançado, né? A COP29, embora a solicitação fosse de 1 trilhão e 300 bilhões de reais para esses fundos de financiamento ou fundos de adaptação, na verdade, o compromisso foi só de 300 bilhões, quer dizer, 1 trilhão a menos do que tinha sido demandado. E aí, quando a gente vai, por exemplo, observar os fundos gerenciados pela Convenção Quadro das Nações Unidas, que trata das mudanças do clima, a gente vê que, na prática, os recursos que vêm sendo, de fato, disponibilizados são em volume muito menores. Então, a gente espera, sim, que na COP em Belém esse compromisso aumente, né? Mas uma outra coisa que é importante a gente observar na questão do financiamento climático é que também existe muita dificuldade para acessar esses fundos. Então, embora tenha muitos projetos aprovados, a liberação desses recursos é ainda menor. Então, vamos fazer umas contas. 1 trilhão e 300, aí só foi comprometido 300 bilhões. Desses 300 bilhões, não tem nem 500 milhões, de fato, que são disponibilizados. E para serem acessados, o percentual ainda é muito menor. Então, a gente tem muita dificuldade. De certa maneira, existe um problema técnico, mas a maior questão mesmo é o compromisso político, é a vontade, como você falou aí, né? É uma preguiça para disponibilizar, de fato, esses fundos. Então, a gente espera que... Eu sou muito positiva com a COP em Belém, né? Que, embora não seja uma COP de Belém, não seja uma COP para a Amazônia, mas eu acho que a gente tem um histórico positivo. Por exemplo, o Brasil esteve na presidência do G20 ano passado, em 2024. Isso dá um know-how para a nossa diplomacia, e isso cria um certo ambiente muito positivo, porque algumas alianças importantes foram consolidadas. Então, quando você chega na COP30, em Belém, né, já com algumas propostas mais bem estruturadas, né, já com essa experiência de presidência do G20 que o Brasil teve, então eu sou... embora a gente tenha um histórico pessimista, olhando para o futuro, eu aposto, eu quero crer, eu sou otimista de que esses recursos necessários vão aumentar. E assim, eu acho que os compromissos que foram assumidos ao longo desse período já estão bem claros, não que sejam suficientes, mas já existem muitos avanços. O que a gente precisa na COP30 é fazer eles serem operacionalizados, saber como que a gente vai tirar isso do papel e efetivar esses compromissos que foram assumidos, como, por exemplo, a questão dos recursos. Esse seria, então, para você, o ideal seria sair da COP30 com uma agilidade, uma facilidade, uma vontade política maior também de acessar esse crédito? Exatamente, com uma clara definição dos meios de implementação, né? Da gente ver os fundos que já existem e a própria, internamente, né, a gente tem um Fundo Nacional sobre o Clima que está sendo estruturado com um percentual de recursos destinados para a Amazônia Legal. Então, eu acho que a COP30 pode ser um momento de que a gente vai conseguir definir, deixar claro os meios de implementação. Pelo menos é o que eu espero. Se vai ser... Você estava falando da diplomacia brasileira, falou do G20, a gente vai ter a COP. Vamos ter também a cúpula dos BRICS, que vai ter em novembro. Acho que não sei se estou lembrado se é outubro ou se é acho que é julho. Em julho teremos... Então, é mais um evento que você tem aí países de outras pontas, vamos dizer assim, vindo para cá. Então, é, de fato, um momento aí de liderança diplomática do Brasil em várias frentes. E ainda, quando a gente entra na COP30,
Você enxerga a possibilidade do Brasil liderar essa discussão sobre financiamento climático? Eu gostaria, porque eu acredito na diplomacia brasileira. Acho que essa experiência que a gente tem, se a gente olhar para trás, por exemplo, para Rio 92, que foi também uma conferência importante sobre o clima das Nações Unidas, o Brasil liderou também aquele momento ali de início, né, desses compromissos. Então, eu sou positiva, acho que tem muita coisa a ser feita, né? Acho que o cenário internacional é complicadíssimo, com um cenário de É guerras, de verdade. tensões, mas eu acho que também a gente tem alianças fortes, e mesmo que talvez, sei lá, o governo americano, o governo federal dos Estados Unidos não esteja presente, não esteja representado, os governos subnacionais têm um compromisso, porque a gente sabe da importância da questão climática para, por exemplo, as seguradoras americanas, que foram muito afetadas com os incêndios na Califórnia. Então, a gente tem questões sérias para serem discutidas, inclusive sobre instituições do sistema financeiro global, que precisam estar alinhadas, e acho que a COP30 pode ser um momento para esse alinhamento. Eu também, você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, o timing político das coisas, que essa COP ela vai acontecer no momento em que você tem muitas pontas soltas e que os países, que as grandes potências consideram mais relevante de se tratar do que assuntos climáticos. Então, eu acho que vai ser até um desafio para o Brasil não deixar que a COP30 seja esvaziada por questões de timing político mesmo. E aí você estava falando sobre modelos de financiamento. Existem modelos de financiamentos que enxerga-se como ideais para países em desenvolvimento adotarem nessa pauta de financiamento climático? Eu acho que uma coisa que é muito importante nessa questão do financiamento climático, falando do modelo, é a gente ter a transparência no uso desses recursos, porque muitos recursos são destinados, por exemplo, para as cidades fazerem adaptações. A gente está vendo a nossa cidade de Belém com uma série de obras e uma série de adaptações para o enfrentamento das questões climáticas, como as enchentes e outros problemas que a gente sabe que os nossos bairros de centro e de periferia enfrentam. Então, quando a gente fala de modelo de financiamento climático, uma coisa que é importante é que a gente consiga acessar esses fundos, mas que também, nesse modelo, seja levado em consideração a transparência no uso desses recursos, o controle da sociedade, para a gente saber se esses recursos estão sendo destinados, de fato, para projetos que vão ajudar a gente a enfrentar a questão climática, combate a incêndios, incêndios florestais, incêndios urbanos, que a gente tem visto, infelizmente, Verdade, com muitos aqui no frequência. estado do Pará, né? Uma incidência maior. Por exemplo, o orçamento do Corpo de Bombeiros, o orçamento da política em geral de combate a incêndio no Brasil tem sido muito pressionado, porque cada vez mais recursos do orçamento público precisa ser destinado para o enfrentamento desses incêndios. Então, quando a gente fala de modelo, a gente fala da necessidade do nosso setor público e do setor privado disponibilizar esses recursos para essas medidas que são necessárias, porém, a transparência no uso desses recursos. Eu acho que a principal questão relacionada a esse modelo é que o uso desses recursos tenha o controle da sociedade, que a sociedade tenha clareza de como que esses fundos e esses recursos, que são dívida, né, que os nossos orçamentos públicos estão assumindo, mas que a gente precisa saber claramente, enquanto sociedade, como eles estão sendo utilizados. Transparência. E para a gente finalizar, eu vejo muito você falando sobre o Sul Global. Como é que... O que você acha que está faltando ainda para o Sul Global se consolidar como um protagonista nas negociações climáticas? Acho que a presidência, a COP no Brasil é um momento importante para esse protagonismo que, como você falou, é necessário, né? Porque qual é a grande questão do Sul Global, né? O questionamento com relação à Europa, Estados Unidos, países do norte global, de que eles tiveram um modelo de crescimento, um modelo de desenvolvimento econômico que foi muito financiado
foi muito feito com base numa relação muito danosa com a natureza, né? E que, no Sul Global, a gente precisa também alcançar melhores patamares de desenvolvimento, mas a partir de um novo modelo que tenha uma relação menos conflituosa com a natureza, uma relação realmente de integração homem-natureza. E o Sul Global está precisando mesmo de uma boa articulação política, né? Porque eu acho que técnica, energia verde, uma série de inovações que a gente tem disponível, nos ajudam muito a avançar nesse sentido. Porém, não é uma questão técnica, é uma questão de vontade política, de articulação política. E acho que a liderança do Brasil pode ser importante para esse objetivo. Capacidade e recurso tem, falta, de fato, a sentar na mesa político. E buscar os compromissos e articulação política. Perfeito. Professora Elizabeth Riemann, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar um pouco com a gente aqui sobre essa pauta tão importante, às vésperas da COP30. Agradeço a oportunidade, obrigada. E a você que nos assistiu, esse foi mais um episódio do nosso videocast Pauta Amazônica, e até a próxima.